Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. E nesse contexto ouvimos um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, versículos de 16 a 23, onde Jesus disse aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amados e amadas de Deus, a imagem da ovelha, a imagem do lobo. A ovelha é um animal simples, a ovelha é um animal indefeso, o lobo é um animal feroz. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E o convite agora: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E continua o texto do Evangelho: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quer dizer, amados e amadas de Deus, o discípulo que deve sofrer perseguição. Jesus sofreu incompreensões, o fim do seu ministério, ou melhor, ele se encontrou com a morte e morte de cruz, mas aí não foi o fim do seu ministério, ele ressuscitou, está à direita do Pai. Jesus sofreu. O discípulo também, a discípula é aquela que deve sofrer por causa do nome de Jesus. Deve sofrer incompreensões por causa do anúncio do Evangelho, deve sofrer incompreensões por causa da missão. Continua o texto do Evangelho: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Quer dizer, amados e amadas de Deus, o Senhor diz que o discípulo deve sofrer perseguição ou pode sofrer perseguição, mas o Senhor dá certeza também de que o Espírito o assiste. Ele não deve ficar preocupado com o que dizer. Por quê? Porque o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Quer dizer, o Espírito vos assistirá, o Espírito vos sustentará na perseguição, no sofrimento por causa de mim e por causa do anúncio do meu nome. Então continua o texto do Evangelho: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Jesus coloca de novo a realidade do discípulo que sofrerá perseguição, mas o convite agora à perseverança. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Nós devemos pedir, amados e amadas de Deus, sempre a graça da perseverança. A perseverança é um ato que se dá a cada dia e que se renova a cada dia. A fidelidade no seguimento do Senhor, a fidelidade que vai tomando forma através da perseverança. A perseverança que se dá nos momentos bons, mas nos momentos tranquilos, mas que se dá também no sofrimento, nas incompreensões, em tudo aquilo que sofremos por causa do nome de Jesus. E termina o texto evangélico: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Quer dizer, uma realidade que o cristianismo primitivo praticava. Quando alguém é perseguido, quando alguém ia ser pego, era justo que fugisse. É claro que se acreditava, se o Senhor permitiu que fosse pego, que fosse apanhado, ele daria graça para suportar o martírio. Então, amados e amadas de Deus, renovemos hoje como igreja esse nosso dever de anunciar Jesus Cristo, de testemunharmos Jesus Cristo, sabendo que a igreja sofre incompreensões, sofre por causa da verdade de Jesus Cristo que ela anuncia, e o discípulo também pode sofrer perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.